Então vamos a algumas aplicações disso que nós vimos sobre forças eletromagnéticas. Uma dessas aplicações é a aplicação do equipamento chamado espectrômetro de massa. É o equipamento utilizado para se definir, dado um certo material, qual é a sua composição química, né? Quais são os elementos que compõem aquela substância que está sendo analisada. E a ideia do equipamento é bastante simples. É um equipamento que utiliza então as forças elétricas e magnéticas atuando sobre partículas carregadas para se determinar qual a massa ou qual o desvio que essa carga sofre e a partir daí determinar a massa dessa partícula. Então, o primeiro estágio desse dispositivo está relacionado à ionização e como essa carga será acelerada. Então, aqui eu vou considerar duas placas, como se fosse um capacitor. Em uma placa temos cargas positivas espalhadas, na outra placa temos cargas negativas. Só que essa outra placa, a placa negativa, ela tem um furo aqui, tá? Ela não é contínua. Então o que acontece nessa região interna? Na região interna a esse capacitor surge um campo elétrico, que vou chamar de E1. Então essa região 1 aqui tem um campo E1 no seu interior. Então vamos lá. Dado então um campo elétrico, o que acontece se nós abandonarmos uma carga positiva com velocidade nula próxima à placa positiva? Qual a tendência dessa carga? Sabemos que uma carga na presença de um campo elétrico sofre uma força, Q vezes o campo elétrico. Então, essa carga, dada uma certa massa, ela sofrerá uma aceleração e ela vai se movimentar para a direita, passando por esse furo na placa negativa, supondo. Então, essa carga chega a esse ponto aqui com uma determinada velocidade. Então, ela se movimenta. Claro, se nós temos diferentes partículas e diferentes massas e diferentes cargas, cada uma vai chegar aqui com uma velocidade diferente. Então essa é a questão central agora. Como determinar essas expressões? Então, se essa trajetória aqui será retilínea, dado um certo campo elétrico, uma certa carga, qual a velocidade aqui nessa passagem pelo furo da placa negativa? Então, a energia que essa carga tem estando na placa positiva é igual, a energia elétrica, ela é igual à energia cinética quando ela passa por aqui, porque depois que ela saiu, ela não sofre mais nenhuma força. Então, a energia elétrica no primeiro estágio, ela é a seguinte: carga vezes velocidade, vezes a tensão. Expressarmos isso em termos da diferença de potencial, então aqui se nós temos uma fonte de tensão V, aplicando uma tensão sobre essas placas, nós temos então a energia Q vezes V. E na saída dessa partícula carregada tem energia cinética, que é 1/2 de mv ao quadrado. Então, claro, tudo vai depender do valor da carga e da velocidade. Mas dessa relação aqui, nós conseguimos escrever V ao quadrado igual a 2 vezes Q vezes a tensão dividido pela massa. Então, a velocidade será a raiz quadrada de 2Q
tensão sobre a massa. É de se esperar, né? Quanto maior a carga, maior a velocidade, porque maior vai ser a força que vai ser aplicada sobre ela, e quanto maior a massa, menor a velocidade. Tem uma inércia associada. A tensão, claro, quanto maior a tensão, maior o campo elétrico nessa região e, por consequência, maior a velocidade. Então, chegamos a uma relação aqui entre essas grandezas nessa primeira parte. Nessa primeira parte, o que surge, então, é uma aceleração da partícula, né? Nesse primeiro estágio, então, surge uma, vou colocar aqui, aceleração da partícula carregada. Foi exercido um trabalho sobre ela, ela mudou a sua velocidade, então aqui nesse primeiro estágio o campo elétrico realiza trabalho. Então, a princípio bem simples, nada de novidade nessa primeira parte. A questão interessante surge nesse segundo estágio. No segundo estágio, se aplica o campo elétrico e o campo magnético de forma conjuntas. Então, se aplica um campo elétrico, que nesse caso será de cima para baixo. Então, cargas positivas colocadas nessa outra placa, cargas negativas colocadas aqui nessa placa de baixo. Então, também tem uma tensão aplicada nesse ponto. Isso vai produzir um campo elétrico na região interna, apontando das cargas positivas para as cargas negativas. Então, esse é o campo elétrico que eu vou chamar de E2. E associado a esse campo elétrico, que aponta de cima para baixo, vamos definir um campo magnético entrando na folha. Então, esse campo magnético nessa região do espaço terá uma densidade de fluxo magnético B, Tesla. Então, essa partícula carregada aqui, ela vai viajar com uma certa velocidade, ela vai sofrer uma força elétrica e uma força magnética. Essa força, uma delas será para baixo, a outra será para cima, como nós já vimos, e aqui nós colocamos um anteparo. Então, o que acontece nesse segundo estágio em termos de velocidade e trajetória da partícula? Se nós quisermos uma trajetória retilínea, a força elétrica para baixo tem que ser igual à força magnética para cima. Então, as forças elétrica e magnética têm que ser de mesmo valor e sentidos contrários. Qual o valor da força elétrica? Carga vezes a intensidade do campo elétrico na região 2. E aqui falta colocar também o campo magnético, densidade de fluxo magnético na região 2. Então, o valor desse campo vai entrar aqui. E aqui Q, velocidade da partícula, vetorial B2. Então, a carga acaba desaparecendo, porque ela não interessa, o valor da carga não interessa. E aqui, então, sobra o módulo do campo elétrico igual a velocidade, módulo da velocidade, vezes o módulo da densidade de fluxo magnético. Então, a velocidade da partícula, para ela ter uma trajetória retilínea, requer que, ou a relação da velocidade com campo elétrico e campo magnético é a seguinte: V igual a campo elétrico na região 2 sobre campo magnético na região 2. Então, nesse segundo estágio, não tem aceleração da partícula, tem só um direcionamento.
Algumas partículas vão bater, digamos, no anteparo do lado de cima, outras vão bater do lado de baixo, mas algumas vão passar. E essas que vão passar por esse segundo furo obedecem uma certa relação, atendem uma certa velocidade. Então, não acelera a partícula, mas esse dispositivo, e claro, também não realiza trabalho, e esse dispositivo funciona como um filtro de velocidade. Um filtro de velocidades. Então, não realiza trabalho e só passam por aqui algumas dessas partículas. O que acontece quando essa carga chega nesse ponto? Ela terá uma certa velocidade v, dada por essa relação aqui entre campo elétrico e campo magnético. Então, basta eu conhecer o campo elétrico e o campo magnético que eu conheço também a velocidade da partícula. Pode-se ter, por exemplo, um potenciômetro, uma regulação dessas grandezas para determinar qual a velocidade que se deseja permitir a passagem, né? E chegando nesse terceiro estágio, nessa região é aplicado somente um campo magnético perpendicular à velocidade. Esse campo magnético tem uma densidade de fluxo magnético B3, aqui eu vou chamar B3 para dizer que é da região 3. E essa partícula então vai sofrer uma deflexão. Essa deflexão, como nós já vimos, está relacionada com a força centrípeta que ela sofre. E essa força centrípeta é igual à força magnética. Então, nesse terceiro estágio, a partícula sofrerá uma curvatura na sua trajetória. E dado um certo anteparo, digamos que aqui tenha um anteparo, o ponto onde essa partícula atinge o anteparo está relacionado à massa dessa partícula. Então, aqui vai ter, digamos, um raio dessa trajetória, né? Essa distância desse ponto até esse ponto é 2 vezes o raio. Aqui tem uma trajetória que é circular. E nessa terceira parte, então, as equações que relacionam força magnética igual a força centrípeta, e essa nós já conhecemos, né? Que VB igual a M V ao quadrado sobre raio. Então, mais uma vez, isolando aqui o raio, temos mv sobre qb. Mas a parte interessante é o seguinte, nós já sabemos qual é a velocidade da partícula, porque nós já sabemos qual é o valor dela aqui nesse ponto, que é campo elétrico sobre o campo magnético. Então, o raio será determinado pela massa, campo elétrico na região 2 sobre o valor da carga, aqui é B3. Então fica Q vezes B2 vezes B3. Os campos elétrico e magnético desse equipamento são controlados. Então a relação massa e carga sai aqui dessa relação. No estágio 3, também não tem realização de trabalho. O campo magnético, então, não realiza trabalho. E a aceleração da partícula é uma aceleração centrípeta. Mas como o movimento, como a força vai sempre apontar nessa direção, essa força magnética, acontece então que essa distância aqui, que é o raio
vai ser definido então pela massa e pela carga dessa partícula. Por exemplo, sabendo-se qual é, ou tendo-se uma ideia da composição química do material que vai ser analisado, se faz então a ionização e se faz uma varredura do que acontece, em que posições do anteparo essa partícula atinge. Se a massa for maior, o raio será maior. Então, para partículas maiores, de maior massa, esse aqui é o ponto onde ela vai atingir o anteparo. Então, essa é a ideia básica do funcionamento de um espectrômetro de massa. Aplicados campos elétricos e magnéticos em uma partícula carregada, você consegue então definir a composição química ou definir a relação massa e carga e, por consequência, procurando na tabela periódica quais são as massas atômicas de cada elemento químico, se consegue então determinar as características desse material. Então, acredito que tenha ficado claro essa explicação passo a passo aqui, usando aquilo que nós já vimos antes, relacionado então a forças elétricas e forças magnéticas. Situações onde isso se aplica na prática, em casos mais simples, o tubo de raios catódicos é um exemplo. É dado então um filamento produzindo aqui um certo conjunto de cargas, né? Isso sendo ionizado. Existe um estágio de aceleração dessa carga. Essa aceleração acontece com a aplicação de um campo elétrico. Então, se vocês lembram lá das TVs antigas, muito se falava num conversor chamado flyback, que é o conversor eletrônico capaz de produzir altas tensões. Essas altas tensões são justamente para produzir um campo elétrico intenso e conseguir acelerar essas partículas, né? Acelerar esses elétrons, né? E quando se levava um dispositivo, um equipamento desse para consertar, a primeira parte, o primeiro estágio seria descarregar esse capacitor. Por quê? Porque a tensão que fica é na ordem dos quilovolts. Então é necessário uma tensão na ordem dos quilovolts para acelerar esses elétrons. Depois disso tem dispositivo de foco e a imagem se estabelece na tela da seguinte maneira: a partir da aplicação de campos magnéticos horizontais e verticais, é possível fazer a varredura de toda a tela. E essa varredura dos elétrons batendo em toda a tela, ou batendo em alguns pontos e não batendo em outros, né, faz com que a imagem seja construída. Tem algumas questões, por exemplo, como uma imagem é construída de forma colorida, a partir da geração de elétrons de diferentes energias, né? Red, green, blue, vermelho, verde e azul. A partir da junção desses três é possível construir então imagens coloridas de diferentes com diferentes cores, né? E tem todo um estágio de conversão do sinal da antena, demodulação e, consequentemente, aplicação desse sinal já demodulado nos campos elétricos aqui e nos campos magnéticos para defletir esse sinal. Esses elétrons batem em uma superfície fluorescente e, por isso, então, forma a imagem. Essa varredura, essa velocidade de varredura, ela é muito alta, de tal forma que nós não enxergamos, muitas vezes, o liga e desliga. Claro, em alguns monitores ou TVs prestando bastante atenção, se percebe uma cintilação, mas a ideia é que não tenha essa cintilação. Então, isso aqui tem o mesmo princípio de funcionamento. O tubo de raios catódicos tem o mesmo princípio de funcionamento de um espectrômetro de massa, que também tem o mesmo princípio de funcionamento de um acelerador de partículas, dispositivo utilizado na física, então, para não estudar só a composição química, mas sim para acelerar partículas e, na prática, jogar átomos ou
núcleos uns contra os outros para se estudar partículas subatômicas. Eu trouxe 2 exemplos aqui, um deles que eu tive a felicidade e o privilégio de visitar, que é o Stanford Linear Accelerator, o acelerador de partículas linear operado pela Universidade de Stanford. Tem 3 km de extensão. Essa aqui é uma foto aqui em um dos prédios, olhando na direção do acelerador. Então é uma construção gigantesca. É o tipo de dispositivo que exige um gasto significativo de dinheiro para ser construído, tanto na questão da aceleração das partículas, quanto também da análise do resultado final, né, dos sensores necessários para se analisar os resultados. E tem também aceleradores de partículas circulares. Esse aqui é o Large Hadron Collider, que fica na Suíça, né? Pega aqui, se não me engano, 2 países. Acho que pega um pouco da França também. E que é um acelerador de partículas circular, é o chamado synchrotron, né? Synchrotron. São aceleradores que operam, na verdade, com o mesmo princípio, né? Aqui é mais fácil porque o campo magnético serve só para direcionar o feixe de elétrons. Então é uma maneira mais fácil. Aqui o campo magnético tem que ser usado para entortar o feixe de elétrons de tal forma que ele percorra trajetórias circulares. Então vejam, 27 km de extensão, mais de 100 metros de profundidade, é uma construção gigantesca, né, que passa inclusive sob cidades, né. Mas aqui, se olharmos mais de perto, tem aceleradores menores com círculos menores que vão, a partir disso, jogando em círculos maiores. Quando a partícula atinge uma certa velocidade, ela é então jogada até chegar no círculo maior de 27 km de extensão. Então, são alguns exemplos que eu trouxe da aplicação das forças eletromagnéticas, né? Elas estão presentes na natureza, no nosso dia a dia, nós nem percebemos isso, né? Mas elas também servem para a construção de diversos dispositivos na engenharia, que vão desde um simples tubo de raios, simples entre aspas, né? Porque a construção não é trivial, um tubo de raios catódicos, tecnologia inclusive caindo em desuso, até os mais avançados aceleradores de partículas utilizados para se estudar partículas subatômicas e como a matéria é formada. Então espero que vocês tenham compreendido a importância dessa força eletromagnética e nós vamos progredindo, vendo como ela surge em determinadas situações, como é o efeito Hall, como surgem as forças em condutores e assim por diante.